Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao BAV Talks. Meu nome é Laisa Sabino, sou estudante da instituição Senac e voluntária na BAV Expo 2025. Gostaria de apresentar ao palco a senhorita Juliana Belotti, com o tema. Obrigada, Laisa, muito obrigada. Eu tenho aqui o Charles comigo também para fazer a parte de interpretação de Libras, né, da língua de sinais brasileira. Vai ajudar a gente bastante hoje. Bom ver vocês, alguns eu já conheço, outros eu já conheci agora na feira, né? Sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje sobre os nossos 3 destinos que a gente da Disney Destinations, vende, né, fala e promove com vocês. Então, Disneyland da, Califórnia, que está completando 70 anos, então eu vim trazer para vocês as novidades que a gente tem dessa comemoração. Walt Disney World Resort da Flórida, então trazendo as novidades, tudo que acabou de estrear nessa temporada de verão americano e quais são as novidades que vão vir por aí, o que já tem anunciado, e de Disney Cruise Line. Então, falar um pouquinho também das características dos nossos navios e o que a gente tem vindo por aí. Né? Pouco tempo para a gente falar de 3 destinos, então a gente vai focar no que é de novidade. E principalmente lembrando que o ano que vem é ano de. Né? Que vai acontecer nos Estados Unidos junto com a gente? Copa do Mundo, Mundial de Copa do Mundo. Então, tem várias cidades que vão ser sede dos jogos. E por que não combinar duas paixões? Não é verdade? A gente pode falar dos nossos, né, das cidades da Copa, assistir jogo de futebol e, ao mesmo tempo, visitar os nossos destinos. Então, em Anaheim, na Califórnia, em Orlando, também na Flórida, Disneyland e Walt Disney World, e a gente pode navegar também partindo de San Diego, então na Califórnia, de Galveston, no Texas, então aí dá para assistir jogo em Houston, e assistindo o jogo em Miami, a gente também pode navegar a partir de Porto Canaveral e Fort Lauderdale. Então dá para a gente combinar várias paixões e entregar muito entretenimento para os nossos clientes, não é verdade? Então vamos lá. Começando com, acredito que é o produto que vocês mais vendem, que vocês mais conhecem, o grande sonho de todo mundo, o Walt Disney World Resort da Flórida. Vamos sair então do chuvoso Rio de Janeiro e vamos para o lugar mais mágico do mundo. E eu acabei de tomar bronca porque eu estou invadindo o palco do coleguinha. O vídeo, o pessoal da mesa está me escutando? Está sem som. Tem uma musiquinha bem animada para a gente ver. Tá certo. Toda vez que eu vejo esse vídeo no final que tem essa descida no parque aquático, eu tenho aquela sensação do estômago subir. Vocês também? Muito bom, né? Aí dá aquela sensação que a gente também escorregou junto com ele, já que coragem para fazer esse tobogã eu não tenho, então eu só faço esse simulado no vídeo. Então, o que que a gente vai falar hoje aqui? Lembrar para vocês sobre a nossa propriedade. Lembrando que essa
a nossa propriedade ali aí da Flórida, em Orlando, ela tem 2 vezes o tamanho da ilha de Manhattan. É muito grande e cabe muito entretenimento aí dentro, certo? Então o que que a gente tem? 4 parques temáticos, eu vou relembrar vocês aí a característica e a identidade de cada um deles e as novidades. Temos 2 parques temáticos, porque é muito calor lá na Flórida, então a gente precisa de dias de refresco. Temos mais de 25 hotéis resort, de todas as classes, tá? Econômico, moderado, deluxe. E por que que é importante que vocês promovam para os seus clientes ficar dentro da nossa propriedade? O trânsito está cada vez pior ali na região de Orlando, né? Então, se a gente consegue ficar ali dentro, a gente tem mais tempo de magia, mais tempo nos parques, menos cansaço, menos estresse da criança reclamando no carro que não chega nunca, que ela quer ver o Mickey. Então a gente pode curtir lá. E lembrando que quem fica hospedado conosco dentro dos nossos hotéis tem transporte gratuito para todos os parques temáticos e aquáticos e para o Disney Springs, que é a nossa área de compras, entretenimento, gastronomia. Então, você não precisa fazer as compras dentro dos parques e ficar carregando sacola ali enquanto vai para as atrações, né? Começa a pesar no final do dia. Pode deixar, de repente, o último dia antes de ir para o aeroporto para fazer as compras ali no Disney Springs, lembrar de trazer todas as lembrancinhas, tem loja Disney, tem outras lojas, tem até as nossas Havaianas ali representadas, uma loja que eu adoro tem Lego também, loja da Coca-Cola, tem muita oportunidade de souvenir ali no Disney Springs. E falando também dos nossos hotéis, a gente tem entrada antecipada, quem fica hospedado conosco pode entrar nos parques temáticos 30 minutos antes, ou seja, mais tempo para aproveitar as atrações com menos fila, porque só quem está hospedado ali que pode começar a aproveitar as atrações antes. Então, lembrem de falar isso para os seus clientes. Vamos começar pelo Magic Kingdom, o nosso primeiro parque temático, o motivo de toda a viagem. Tenho certeza, o cliente vem para vocês, eles falam assim: eu quero ir para o castelo. Certo? Castelo da Cinderela. É o motivo de toda a viagem, é o que vem na mente, o castelo e o Mickey na frente. É essa a imagem que todo cliente tem sobre o Walt Disney World Resort da Flórida. O que que a gente tem lá, além do castelo? A gente tem os personagens para a gente encontrar, tirar foto. Tem os personagens fazendo shows na frente do castelo, várias vezes durante o dia, os desfiles, que a gente traz muitas das histórias, príncipes, princesas por ali, mas também muita aventura, montanha-russa, como a Tron Light Cycle Run, que é uma montanha-russa de velocidade, num túnel de luz, maravilhoso. A gente tem, que mais? Ah, bom, outras montanhas russas, né? Tiana's Bayou Adventure, que é a antiga Splash Mountain, que é aquele passeio pelos rios de New Orleans, onde a gente se molha e refresca um pouquinho. Então, muita aventura para todas as idades e gostos. E o que que acabou de estrear por ali? O desfile noturno, o Disney Starlight Dream the Night Away. A gente tem justamente essa foto ali no nosso stand K08 para vocês utilizarem de fundo para suas próprias fotos para o Instagram. Então passem por lá, quem ainda não foi, para tirar sua fotinho. Aqui, esse novo desfile noturno traz muita luz, como vocês podem ver, os personagens mais queridos, então tem o Peter Pan e a Sininho, tem Frozen com a Elsa, com a Moana, com a Elsa e com a Anna, temos Moana. Eu ainda não fui ver. Alguém já foi ver? Ainda não. O que me falaram, o spoiler que me deram, eu vou passar para vocês, é o carro do Pinóquio. Eu não sei o que está rolando lá, mas falaram que é simplesmente maravilhoso, que é o que a gente tem que prestar atenção. Então, quando eu descobrir, eu conto para vocês, tá bom? Próxima feira.
Também, ó, a família Madrigal aqui, que ela está sendo um sucesso, queridinha do coração de todo mundo, e príncipes e princesas, então, a Bela com a Fera, a gente tem a Tiana também. E agora, o que a gente tem de novidade, ainda sem previsão de estreia, mas já está sendo construído e preparado, uma nova área imersiva de carros, tá bom? Já temos o nome, Piston Peak National Park, que é então uma grande celebração aos parques nacionais americanos dentro da temática de carro. E a gente já tem uma atração que foi divulgada que vai ser um rally com um relâmpago McQueen. Então, bastante diversão aí para a família toda. E que mais que teremos em breve? Aqui uma nova área inspirada em vilões. E eu passei, apertei 2 vezes. Será que eu consigo voltar? Ai, meu Deus. Consegui. Voltei demais de novo. Tá, apertar só uma vez. Agora sim. Uma nova área de vilões. A Disney está dando oportunidade para os vilões contarem o lado deles das histórias, tá bom? Então, hã, venham ver, a gente ainda não tem data, mas em breve uma nova área imersiva de vilões. Claro, vai ser sombria? Vai. Vai ser assustadora? Nem tanto, né, porque é um parque para as famílias e para as crianças também aproveitarem. Vamos para o nosso segundo parque, o Epcot. O Epcot, eu tenho que confessar para vocês que é o meu parque favorito, tá? Ele era um grande sonho do Walt Disney. O Walt Disney queria criar uma cidade tecnológica que fosse um protótipo, para que depois essas inovações, tudo que fosse criado lá, fosse passado para a vida das pessoas fora dali também. Então era um grande sonho. É um parque que tem a geosfera como símbolo, né, simbolizando o planeta. Ele fala da Terra, como num voo pelo Soaring Around the World, que é um voo de asa delta que a gente faz, passa pelas maravilhas do mundo, inclusive o Brasil está representado ali, nesse voo de asa delta com as nossas cataratas, tá, do Iguaçu. E que mais que a gente tem lá? A gente fala sobre o mar, então a gente também tem um aquário belíssimo, e quem tiver cliente que é mergulhador, pode ir lá e mergulhar, basta, né, ver como funciona, mas tem a possibilidade de um mergulho, pode reservar em mergulhar nesse tanque maravilhoso, nesse aquário lindíssimo. Falamos sobre as culturas dos diversos países. Temos 11 áreas de países diferentes ali, trazendo atrações diferentes, comidas, arquitetura, todas as cores e sabores desses 11 países. Como, por exemplo, a área da Noruega, a gente traz a Elsa e a Anna com Frozen. Na área da França, a gente tem o Remy, do Remy's Ratatouille. Lembram do chefinho? Numa aventura divina em que a gente invade a cozinha de carona com o Remy, com o ratinho no Remy's Ratatouille Adventure. E a gente também tem mais um gostinho de Brasil para vocês. A gente não tem uma área do Brasil, mas na área do México tem o Gran Fiesta Tour com Los Três Amigos. Quem são os Los Três Amigos? O Panchito, o Donald e o nosso querido Zé Carioca, tá bom? E que mais? Que a gente acabou de inaugurar no Epcot? O Deal 82, esse lounge para adultos que requer reserva. Lembrando que adulto nos Estados Unidos, maior de 21 anos, certo? Então, fica dentro da geosfera para a gente poder aproveitar. A minha recomendação é vão à noite, falei para os clientes irem à noite, para poder assistir de camarote o Luminous The Symphony of Us, o show noturno do Epcot. E o que acabou de reinaugurar
que foi uma reimaginação. A Test Track, uma das atrações mais icônicas do parque, que fala sobre a mobilidade, das pessoas aqui no nosso planeta. Então tem essa, hã esse teste, né, de carro rápido, essa pista muito rápida para a gente fazer o test drive, tá? E a gente trouxe ela reimaginada esse ano, trazendo um pouco mais da mobilidade em relação a carros elétricos, autônomos, e é isso que a gente acabou de ter de novidade essa temporada. Agora a gente vai para o nosso terceiro parque, Disney's Hollywood Studios. Aqui é onde a gente conta toda a história da animação, do início do Walt Disney, com as suas primeiras animações, com a criação do querido ratinho amado, né, o Mickey Mouse. Temos uma atração do Mickey Mouse com a Minnie, Mickey and Minnie's Runaway Railway, em que é uma animação que a gente imerge e faz um passeio junto com eles para um piquenique, todo desastrado, porque o Pluto leva a gente de carona num trem, então maior confusão, mas a gente vai de carona com eles. E a gente fala também do universo dos filmes, tem uma área imersiva de Star Wars, em que a gente se sente dentro do estúdio de filmagens de Star Wars. Certo? Também Toy Story, o mundo Pixar também, com o Toy Story Land, em que a gente entra no quintal do Andy, a gente é encolhido para o tamanho dos brinquedos do Andy e faz esse passeio por essa área imersiva, além de uma montanha-russa no Slick Dog Dash. E também temos atrações super icônicas, como aqui da foto, The Hollywood Tower Hotel, em que diz a lenda que uma família desapareceu num elevador durante uma noite de Halloween. E a gente é convidado para entrar no hotel e a gente entra nesse elevador. Quando ele despenca, uma vez, duas vezes, três vezes, a gente para de contar, porque fala, me tira daqui. E eu tenho uma teoria, gente, que ele só para de despencar quando todo mundo fizer aquela cara de terror para sair na foto. Quando eles virem alguém sorrindo na foto, fala, não, não tá bom, não vamos parar. Brincadeira, essa é só a minha teoria. E o que que acabou de estrear nessa temporada? Esse sim eu já fui assistir. Disney Villains Unfairly Ever After. De novo, olha a Disney aqui dando protagonismo para os vilões, para eles contarem o lado deles da história, por que de tanta maldade. Aqui esse espetáculo é muito legal, é um musical belíssimo, com projeções e atores também, é uma mistura. O espelho é o grande anfitrião desse espetáculo. E ele fala o seguinte para a gente na plateia: ele falou, ó, gente, eu antigamente só respondia uma vilã, né, a Rainha Má, e ela só fazia uma pergunta para mim. Agora, olha só, todos esses vilões aqui invadindo o meu espaço. E eles me enchem de pergunta. Só que tem uma pergunta que todos me fazem, uma pergunta em comum de todos: quem é o mais incompreendido de toda a vilania? E o espelho fala assim para a gente: eu sou só um espelho. Eu só gero reflexo do que eu estou vendo, mas vocês na plateia podem julgar. E os vilões começam, nesse musical lindo, a apresentar a defesa deles e cabe à plateia escolher quem é o mais incompreendido de toda a vilania, né? Quem é o mais bonzinho, que não fez grandes maldades, que era para um bem maior no final. Bom, agora tem um outro show também que inaugurou essa temporada, que é essa história eu não preciso nem contar para vocês. Todo mundo já conhece, sabe cantar. The Little Mermaid, a musical, também toda em projeção nesse neon belíssimo, nessa coloração maravilhosa, com atores de verdade também, e a voz da Ariel é uma coisa impressionante, belíssimo, vale muito a pena. A gente canta junto, se diverte e chora também, né? E o que vem por aí? Uma nova área inspirada em Monstros S.A. Hoje a área que é dos Muppets está sendo desativada, os Muppets não vão ficar sem casa, eles vão assumir a Rock and Roller Coaster, que hoje está com Aerosmith,
A banda dos Muppets vai assumir essa história nessa montanha-russa super eletrizante e rock and roll. E a área, então, que é dos Muppets, vai ser transformada em Monstrópolis. O que que a gente já sabe dela? Que vamos ter uma montanha-russa, o spoiler aqui, indoor, né, interna e suspensa, fazendo essa cena da porta em que o Mike e o Sully tentam devolver a Boo para a porta certa. Faremos parte dessa cena na montanha-russa. E agora a gente vai falar do nosso parque mais novo, mas já com 27 anos, já um jovem adulto, Disney's Animal Kingdom Theme Park. Aqui a gente fala da natureza, é uma grande savana africana com os animais de verdade ali, zebra, girafa, leões, todos eles ali vivendo nesse parque em harmonia e curtindo a vida deles. Temos a Tree of Life, essa árvore, a árvore da vida, belíssima, com mais de 300 animais esculpidos nela. Mas não só dos animais vivia esse parque. Temos montanha-russa, uma montanha-russa daquelas tradicionais, de madeira, para descer o Everest, fugindo do Pé Grande, no Expedition Everest. Também temos ali o River Rapids, em que a gente faz uma descida por um rio, aproveita para se refrescar. Temos shows também, Festival of the Lion King, um show circense belíssimo, com engolidor de fogo, com acrobatas e as músicas que a gente sabe cantar junto do Rei Leão. E o meu querido Finding Nemo, The Big Blue and Beyond. Eu sou uma pessoa do mar, então eu adoro esse show de marionetes com a história do Procurando Nemo. E que mais? Que teremos estreando em menos de um mês. Zootopia Better Together, um show na frente da Árvore da Vida. Aqui temos spoiler, ó, o óculos deles, então um show em 4D, em que a Judy Hopps, a nossa coelhinha, e seus amigos vão contar para a gente sobre os biomas aqui do nosso planeta. E chegando em breve, está sendo montado, mas ainda sem data, Tropical Americas, a área que hoje é de Dinoland. Os dinossauros já foram extintos do planeta? Muito tempo, né? Então, hora deles darem tchau para o nosso parque também e trazermos as belezas da nossa floresta tropical no Tropical Americas. Então, uma área imersiva novinha para gente. Sempre que eu falo de área imersiva, gente, eu estou falando de comidas, de lojinha e muitas atrações também. Quem que vem junto? Conhecem? Família Madrigal de Encanto, com a sua casita amarela, terão um lugar especial dentro dessa nova área, trazendo as cores, os sabores, a alegria da Colômbia para a gente. E também o nosso arqueólogo, explorador predileto de todas as histórias, Indiana Jones, com uma nova aventura nas pirâmides Maia. Concluímos os nossos 4 parques temáticos. Agora vou contar um pouquinho para vocês das características dos nossos parques aquáticos. Lembram que eu falei que temos 2? Tá? Na alta temporada, quando é verãozão, normalmente os 2 ficam abertos ao mesmo tempo. No resto do ano, eles vão se intercalando, um fecha para manutenção, o outro abre e vai funcionando dessa forma. E eles são esperados, eu falo que é nas emergências climáticas. O primeiro parque, Disney Typhoon Lagoon Water Park, gente, um dia passou um tufão louco aí na Flórida, e olha só o que fez com esse barquinho pesqueiro, Mistile, foi lá para o topo da montanha Mayday. A água baixou, o barquinho continuou lá em cima, mas criaram-se várias corredeiras, e isso, Disney falou: bom, já temos toboáguas aqui pronto, tá? Temos um riozinho para a gente curtir e uma piscina de onda, que durante o dia fica com uma marolinha, mas de repente o Mistile apita a sua buzina para avisar que vai vir uma onda maior. Boa para o pessoal pegar jacaré. E, inclusive, antes do parque abrir, tem até aulinhas de surf durante o dia para
poder marcar e contratar. É bem legal esse parque. E o segundo parque, uma outra época, nevou na Flórida. Nevou, gente, vocês acreditam nisso? E o que que aconteceu quando nevou? A Disney falou assim: "Vamos construir uma estação de esqui e aproveitar toda essa neve". Construímos a estação de esqui, a neve foi embora, mas ficou um toboágua aqui, delicioso, bem vertical, em que o corpo desce, o biquíni pode ficar. Então lembra que tem que amarrar bem amarradinho para o biquíni não ficar lá por cima. Como que a gente chega lá? Como numa estação de esqui, com teleférico. Mas quem não quer tanta emoção também tem o rio lento ali para a gente ficar na boia, só curtindo, tá. E quando que eu vou ter tempo para ir aí na minha viagem no parque aquático? A gente já ajuda nessa programação. Como que funciona? Temos uma promoção até dia 31 de dezembro agora, para os hóspedes que ficarem hospedados conosco nos hotéis resort Disney, tem o parque aquático gratuito no dia do check-in, tá bom? Como que funciona? O cliente de vocês vai viajar a noite inteira, chega lá em Orlando, 8, 9, 10 horas da manhã, vai pegar o transporte para o hotel. Nisso, ele já vai ali no aplicativo, faz o check-in dele no hotel. Assim que ele fizer o check-in, o ingresso para o parque aquático já vai aparecer, prontinho para ser usado. O parque abre às 10 horas da manhã. Vai para o hotel, abre sua mala ali, pega sua roupinha de banho, vai no vestiário da piscina do hotel, se troca, deixa sua mala no maleiro, porque como qualquer hotel, o quarto vai ficar pronto só mais tarde, umas 3 horas da tarde. E nisso pega o nosso transporte gratuito. Lembra que eu falei para vocês no começo que a gente tem o transporte gratuito de qualquer hotel Disney para qualquer um dos parques temáticos e parques aquáticos e vai lá desinchar os pezinhos do voo na aguinha do parque aquático, certo? Um belo dia para começar a viagem, que é aquele dia que tudo, né? Fala: "Ai, tô cansado, não quero fazer muita coisa, não quero andar muito". Então, tem restaurantes ali no parque aquático, muita água para a gente relaxar e curtir esse primeiro dia de viagem. E temos uma outra promoção também, que começou agora em setembro, e é válida para os hóspedes, para os visitantes que forem de 4 de janeiro até dia 22 de maio, que é o nosso famoso Four Park Magic, que é um ingresso, um dia em cada um dos nossos parques temáticos, um ingresso promocional, então para o cliente nem precisar escolher que parque que ele vai visitar os 4 com um precinho muito em conta. Então, não se esqueçam de promover isso para o cliente de vocês. Aí, o que que vai acontecer? Seu cliente vai falar assim: "Nossa, mas eu vou andar nesses 4 parques. Eu vou para o parque aquático, ainda vou fazer compra no último dia, acho que eu vou precisar de férias das férias. Vou precisar descansar". Aí você fala assim: "Não tem problema, pensamos em tudo isso para você. Então, continua por lá, que a gente vai fazer a magia em terra e mar. Vocês vão colocar o cliente de vocês nos nossos navios da Disney Cruise Line". Hoje eu só vim deixar vocês com vontade, né?
Então essa é a carinha dos nossos navios, ele tem esse azul marinho bem clássico, bem cor de marinheiro, e lembrando que os nossos botes são amarelinhos da cor dos sapatos do Mickey, uma grande homenagem para ele. E contar para vocês o que a gente já tem de navio na frota, quais são os nossos navios. Atualmente a gente tem 6 navios navegando. Tudo começou em 98 com o Disney Magic, o primeiro navio da frota para 2.700 passageiros. Logo no ano seguinte veio mais um navio também do mesmo tamanho e a Disney falou assim: "Ah, eu acho que agora eu consegui contemplar, né, meus fãs, meus clientes, e tá tudo bem, já temos um lugar para navegar com a magia Disney". Mas os clientes, os fãs Disney falam assim: "Não, a gente quer mais navio, mais oportunidade de viagem". E veio em 2011 e 2012 o Dream e o Fantasy, navios maiores para 4.000 passageiros, então uma capacidade maior para a gente atender todos os fãs e clientes Disney. Falou: "Agora eu acho que tá bom, acho que agora a gente conseguiu atender todo mundo", né. O pessoal falou assim: "Não, a gente quer mais magia no mar". E veio pandemia, né, atrasou um pouquinho. 2022 trouxemos o Disney Wish também para 4.000 pessoas, mas num layout um pouquinho diferente, né. A gente vai sempre aprimorando conforme, vai progredindo. E no final do ano passado, o Disney Treasure, também para 4.000 passageiros. Aí a Disney falou assim: "Não, não vamos parar por aí, porque os nossos clientes sempre querem mais". Então daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que vem mais por aí. Agora eu vou contar o que a gente já tem nesses navios. Olha, área da piscina lindíssima, com toboáguas, com piscina para as crianças, para adultos, para adolescentes, e a parte interna do navio, a gente chama de Grand Hall, esse átrio no centro do navio, sempre com um personagem Disney aí para enfeitar, para trazer um pouco do contexto da história dos nossos navios, como por exemplo aqui o Wish, a gente tem a Cinderela, e se vocês olharem o lustre, ele parece o vestido da Cinderela. E toda noite ali tem um micro show, micro mesmo, 2, 3 minutos, em que a gente ouve a voz da fada madrinha fazendo a mágica ali no Grand Hall, transformando a gata borralheira em Cinderela. E o Treasure, aqui é uma fotinho falando que o Aladim e a Jasmine e o tapete mágico são os grandes anfitriões desse Grand Hall, nessa decoração toda árabe, lindíssima. O que está incluído dentro dos nossos navios? O que a gente traz para os nossos clientes? Muita magia, e nos shows noturnos, essa magia é no que a gente chama de Disney on Broadway. São musicais das histórias que a gente conhece de príncipes, princesas, do Mickey com seus amigos também, o entretenimento exclusivo em grandes musicais, certo? Entre o e os shows acontece entre os turnos de jantar. Ó, aqui a Bela e a Fera, temos a Anna e a Elsa no Frozen. Agora vamos falar sério, gente, essa parte é muito, muito importante. A comida, vocês não têm ideia do quanto que a gente come dentro dos navios. É maravilhoso, tem comida o dia inteiro. Começando aqui nessa foto, essa é uma foto da área da piscina, que tem várias barraquinhas, digamos assim. Tem pizza, tem comida mexicana, sorvete de massa, hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, tudo para ninguém ficar com a menor fome ali enquanto estiver curtindo a piscina. À noite, a gente tem os chamados restaurantes rotativos, ou seja, diferente de outras companhias em que a gente só tem um restaurante mais formal, que toda noite janta no mesmo restaurante, não, a gente tem 3 diferentes desse tipo de restaurante, que é à la carte, de serviço à mesa. "Ah, mas como é que eu sei?
posso ir em qualquer um deles cada noite? Não, vai estar ali na programação do aplicativo, na sua reserva direitinho, qual restaurante que você vai em cada noite. Se é um cruzeiro com mais de 3 noites, vai repetir o restaurante, mas tem muita opção no menu para a gente não precisar repetir os pratos. Outro detalhe, tem entrada, prato principal e sobremesa, e não precisa comer só um de cada, tá? Pode experimentar, pode comer, pedir quantos você quiser. A equipe de garçons também faz essa rotação com os clientes, ou seja, o cliente não vai precisar toda noite explicar se tem alergia ou quais são as preferências. A equipe de garçom vai saber porque ela vai ser a mesma todas as noites. Olha aqui, a gente tem sempre um dos restaurantes, é um restaurante com show. Aqui a gente tem a Rapunzel e os personagens passam pelas mesas, tiram foto, conversam com os hóspedes para entreter todo mundo. Temos também, na área da piscina, um restaurante em buffet, que está aberto o café da manhã, almoço e jantar. E vocês acreditam que tem até lagosta na hora do almoço, no buffet. Então, muita comida boa. Os de serviço à mesa, que esses são os rotativos para o jantar, no café da manhã e no almoço, um deles fica aberto, tá? E, normalmente, o pessoal esquece disso. Então, eles ficam bem vazios, dá para a gente ter um almoço, um café da manhã bem tranquilo, sem muita gente em volta, com esse serviço à la carte. Bom, se ainda assim o cliente estiver com fome, que eu duvido muito, mas sempre tem, né, quem tenha fome, tem o serviço de quarto. Pode ligar 24 horas, a hora que bater a fominha. Lembrando que tem um item nesse menu do serviço de quarto que é sensacional e vocês têm que falar para os clientes, que é o sorvetinho com a forma do Mickey, o Mickey Premium Bar. Tem que lembrar o seu cliente de pedir pelo telefone esse sorvetinho, e ele não precisa pagar, está incluído. Nos parques a gente paga, ali no navio está incluído. Então, acho que eu já falei de bastante comida, né? Temos muitas opções. Agora, sobre entretenimento para as crianças. A partir de 3 anos de idade, a criança estando desfraldada, ela pode ficar no clube infantil, tá? E como que funciona? Os pais vão ter que ir lá no primeiro dia, fazer a inscrição do seu filho, todo dia levar e buscar, tá? Que eles foram colocados aí ali na lista pelos pais como autorizados para ir buscar os seus filhos. As crianças vão ser divididas por idade nas brincadeiras, nas atividades, tá bom? Então, o filho mais velho não vai ficar com o mais novo, mas as crianças sempre encontram amigos, fazem amizades, é maravilhoso deixar as crianças lá. Começa cedo de manhã e vai até bem tarde da noite. Os pais só precisam fazer uma coisa: eventualmente buscá-los para comer, tá? Alimentar as suas crias, não esqueçam eles lá, porque os pais também vão estar muito ocupados, tá? Depois disso. Deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho da carinha dos nossos clubes infantis. Os pais vão estar ocupados no espaço exclusivo de adultos. Então, tem piscina só para os pais, para os adultos, spa, salão de beleza, bares, workshops com degustação de bebida, muita atividade para os adultos. Então, não esqueçam também que, se tiver criança, que tem que de vez em quando ir buscá-los, porque eles esquecem, todo mundo relaxa. Quando a gente tem os nossos cruzeiros ali pelo Caribe, tá, a gente tem uma ilha privativa chamada Disney Castaway Cay, que fica em Bahamas. É uma extensão do navio. Tudo que a gente tem no navio, a gente tem na ilha. Então, área exclusiva para as crianças, clube das crianças tem. Tem área, piscina só para adulto? Tem uma praia só para adulto. Restaurante no navio tem? Tem lá fora. Bar tem no navio? Também tem na ilha. Então, é uma extensão. Encontro com personagem tem nos navios? Tem. Tem nas ilhas também. Só muda o modelito dos personagens. Aqui, eles, assim como a gente, vão estar com roupinha de praia.
Não foi. Próximo slide. Ninguém me ajuda. Foi. E a gente também aprendeu que não dava para ficar só com uma ilha em Bahamas. O pessoal queria mais, queria novidade, mais espaço. O ano passado, no meio do ano passado, veio o nosso novo destino tropical. Aqui não é uma ilha inteira, é a face de uma ilha maior, chamado Eleuthera. E aqui a gente tem esse destino novo que é chamado de Disney Lookout Key at the Lighthouse Point. A mesma coisa, a gente tem clube para as crianças, praia só para adultos, mas a gente trouxe também o gostinho de Bahamas, a cultura de Bahamas para os nossos clientes aproveitarem. Então temos restaurantes com culinária de Bahamas, temos uma parte com lojinhas, com artesanato da região e o Junkanoo, que é um grande carnaval de Bahamas para a gente curtir também shows e aproveitar toda esse espetáculo lindíssimo dessa região. Lembrando, a cor da água é essa mesma, viu, gente, lá em Bahamas. Também tem a possibilidade de alugar equipamento para fazer snorkeling, para fazer pedalinho. Muito bom esse dia que a gente passa numa das nossas propriedades. E novidades, o que, que a gente tem? A gente tem um novo navio da frota chegando, Disney Destiny, agora em novembro, dia 20, um dia depois do meu aniversário, gente. Ficou fácil de gravar, agora para mim ficou fácil de gravar. O Disney Destiny chegando com o Pantera Negra como anfitrião desse navio, contando as histórias sobre heróis e vilões. E em março do ano que vem, em Singapura, a gente vai ter o Disney Adventure, um navio grandão, 6.700 passageiros, para a gente poder aproveitar muito dentro do navio, muito todas as atrações que vão ter. E não vai parar por aí. Aqui um pouquinho da carinha do Destiny também. A gente vai ter o Haunted Mansion, um bar temático. E o jantar vai ser do Rei Leão, com um espetáculo lindíssimo das savanas africanas. E aqui é onde eu queria chegar. Conseguem contar quantos navios tem nessa foto? Eu já contei, são 13, é isso mesmo. 13 navios até 31. Então, próximos 5 anos, a gente vai mais do que dobrar a frota, certo? E agora, vamos falar do lugar mais feliz do mundo, Disneyland da Califórnia, que agora completa 70 anos. Então, vou trazer um pouquinho para vocês das novidades aí dessa celebração do nosso primeiro parque, onde o Disney começou a sonhar, onde ele falou: eu quero criar essa experiência, não só para minha família, mas para todas as famílias que eu puder. Então, aqui o castelo é outro, né? O castelo da Bela Adormecida, diferente da Flórida. E a nossa propriedade é um pouquinho menor, então é uma experiência, digamos, mais exclusiva, mais boutique. Temos 2 parques temáticos, certo? O Disneyland Park e o Disney California Adventure Park, como o nome diz. Ele vai falar sobre aventuras. Temos o Downtown District, que é a área de compras, entretenimento e gastronomia aqui da Califórnia.
Aí temos 3 hotéis, o Disney Grand California Hotel e Spa, que é um hotel mais de luxo, aí temos o Disneyland Hotel e o Pixar Place Hotel, que é um hotel que acabou de ser reimaginado na temática Pixar. Então, aqui também temos tudo para todos os gostos de cliente. Então vamos começar falando de Disneyland Park. Aqui o faz de conta e as histórias ganham vida hoje e sempre. A grande obra do Walt Disney enquanto estava vivo, né? Porque ali na Flórida ele já não estava mais conosco, mas a legião de engenheiros imaginadores deram seguimento aos seus projetos. Mas aqui ele pôde ele mesmo desenhar e aprovar todas as atrações. E para essa celebração de 70 anos, vamos celebrar a alegria, o grande tema, Celebrate Happy, dos 70 anos, e temos decoração em todos os lugares, todo o merchandising. O pessoal, que eu estou sem o cordãozinho agora, mas o pessoal está de olho no meu bottom, tem lá, de celebração dos 70 anos. Temos o desfile Celebrate Happy Cavalcade, um desfile diurno com os personagens, todos trazendo a temática dos 70 anos, as histórias icônicas aí ao longo do tempo para a gente apreciar. E o show noturno, Wondrous Journey, que é o show de fogos, projeções aqui no Castelo da Bela Adormecida, e especial para esses 70 anos. O novo espetáculo noturno, diferente do Walt Disney World, o Disney Starlight, aqui a gente tem o Paint the Night, são espetáculos completamente diferentes também. E que mais? E um outro show noturno aqui na frente do It's a Small World, o Tapestry of Happiness. Tem um detalhe do It's a Small World, eles são diferentes, tá? Eles têm características diferentes entre o da Califórnia e o da Flórida. E tem uma novidade nesse aqui. Quem entrou para a área ali do México, da passagem pelo México, foi o Miguel do Coco Vida é uma Festa. Então, temos uma novidade dentro do It's a Small World aqui. E temos também agora o nosso parque sobre aventura, Disney California Adventure, aqui é onde a gente explora as novidades, personagens da Disney, da Pixar, Marvel. Temos essa montanha russa dos Incríveis também. E o que temos de comemoração por lá? O show noturno World of Color Happiness. Gente, eu ainda não fui nesse show, mas todo mundo que foi diz uma coisa, que já conhece todos os shows que a Disney fez em todos os parques, o pessoal diz que esse ganha de todos os outros. Então, se eu já choro no Happily Ever After do Magic Kingdom, aqui eu vou precisar levar um balde para coletar minhas lágrimas depois, senão vou desidratar, né? E o World of Color é o show tradicional e para os 70 anos é o Happiness trazendo a galerinha do Divertidamente, todos os sentimentos aqui nesse show belíssimo de projeções na água. Mas me ajuda aqui. Vamos lá. E o desfile Better Together, a Pixar Pulse Celebration, então com os personagens Pixar aqui, ilustrado o Luca, e embaixo d'água, olha, a transformação em peixe, são cenários maravilhosos, e carrinhos, né, carros maravilhosos, trazendo todas as histórias Pixar que a gente tanto adora ver no cinema. E meu tempo estourou, mas também falta um slide. Um slide. Aí queria aproveitar e chamar a Bruna para cá, para me ajudar nessa parte. Também fiquei. Cortou o som? Voltou. A Bruna, porque o pessoal quer tirar foto de nós duas aqui no palco também. Enquanto isso, lembrando, primeiro QR Code, disneyagentesdeviagens.com é o nosso
portal para vocês, agentes de viagens, acompanharem todas as novidades, fazerem treinamentos, se informarem para vender muito bem os produtos. A newsletter aqui é uma atualização mensal que a gente envia para vocês, tá bom? Com tudo que foi de novidade no último mês. É só uma vez por mês que a gente manda. E agora o Instagram, @Disney Destinations Latam, para vocês seguirem, compartilharem, repostarem, enviando para os clientes. Muita informação de maneira divertida, bem ilustrativa, para ajudar vocês com esse material. E de vez em quando eu, a Bruna, a Thaís, que é a gerente de treinamento, também trabalha com a gente passa por lá, passando um pouquinho de vergonha, então valoriza, dá um apoio aqui para o nosso trabalho. E hoje, quem tira foto ali no stand, nos nossos fundos lindos, feitos para vocês aproveitarem, marca a gente, tá? Marca a gente lá no @Disney Destinations Latam, que a equipe que está no escritório vai repostando o que eles gostarem mais. Então, caprichem para vocês aparecerem por lá também. E muito obrigada. Vou ficar aqui à disposição fora daqui, porque daqui a pouco vai começar outro treinamento, para a gente conversar. Obrigada a todo mundo.